Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22414, onde se conclui que são faltantes 3153 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com o seu processo de individuação. Conforme eu já havia anunciado no vídeo passado, esse meu ensaio é a segunda parte, da discussão que eu faço especificamente, com essa figura alquímica e com a árvore genealógica, nossa árvore genealógica. E agora passo a discorrer. Esse é meu ensaio, 10 de outubro de 25, onde eu produzi 1168 palavras. Reinicio com a mesma máxima. Somos filhos da dinastia dos sapiens, netos de estrelas e bisnetos da poeira primordial, herdeiros de 12.000 uniões de opostos e portadores da centelha do primeiro que olhou o fogo e soube que via a própria alma. O propósito desses ensaios é debater o corpo dinástico, essa figura andrógena, produzida na medievalidade alquímica, dentro de um universo das 4 esferas que nos permeiam dentro desse processo existencial que a gente chama de encarnação, A esfera terrestre, a esfera aquática, a esfera do ar e a esfera do fogo, pertencentes ao cosmo aristotélico, E onde especificamente conseguimos imaginar o nosso procedimento existencial, que dentro do próprio brahmanismo e da teosofia de Blavatsky é a roda de Sansara, o ciclo de Dharma e Karma, que leva obrigatoriamente ao nosso processo de depuração, é o lápis lazuli, Vamos fazer a visita interior, o vitriol, a visita a mais densa terra não habitada, a noite escura da alma do Nietzsche, para fazer esse nosso processo alquímico de transformação, que está lá em cima, Chegarmos no rubedo, sairmos do nigredo e chegarmos no rubedo. Pois bem, aqui individualizado, na figura alquímica medieval, e seu sistema intrincado de coligações entre opostos. Fiz esse sistema, onde aqui está o eu, esse corpo que vos fala, proveniente de várias uniões de opostos. Só a nível de comentário, porque aqui eu coloco nas duas de cima as duas grandes, plataformas, a plataforma da 12ª milésima geração e da plataforma 5.454 geração, que são as duas grandes transformações dentro do ponto de vista, digamos assim, da nossa espécime, É onde, obrigatoriamente, damos o primeiro salto, o Homo sapiens sapiens, sendo reconhecedor, e o segundo salto é a pedra filosofal, É o Mercúrio, É a consciência do Mercúrio filosófico encarnado, Então, só a nível de comentário, porque eu não falei, tá aqui nos dois lados, fiz nos dois lados, Então, a nossa 36ª geração, nós temos, seriam os avós da 36ª geração, nós temos 137.458.953 e 472, desculpa, 137 bilhões, 438 milhões, 953 mil, 472 avós.
Olha que legal! É gente para caramba, né? Se você olhar o orbe hoje, né? Habitado, né? Aí você fala, pô, esse número não bate. Pois é, mas temos que pensar aí o movimento de transformação daquele corpo, né? E transformação da nossa alma, né? Que obrigatoriamente nós também estamos dentro desse número, né? Dos 137 bilhões. Pois bem, o propósito desse ensaio é debater o corpo ginásico, vou repetir, peça central das 4 esferas do cosmos aristotélico, aqui individualizado nessa figura alquímica medieval, e seu sistema intrincado de coligações entre opostos, que acabei de vos falar, gerando o nosso sistema de ancestralidade, ou seja, a nossa árvore genealógica. Para tanto, caminhei entre conhecimentos espiritualistas, teosofistas e antroposofistas, que serviram de base na construção do meu arrazoado, o qual já anuncio aqui que será bipartido e apresentado nas 2 fases dessa minha 759ª lunação cheia, respectivamente azul, que foi aquela de outrora, e índigo, que é essa de hoje. Segunda parte. O terceiro lugar do plano espiritual a ser visitado foi o Ministério da Preparação. O tempo de permanência foi de 16 anos. 16 anos e 3 meses terrestres, desculpe, ou 8 horas e 38 minutos no plano astral. Onde nós, futuros reencarnantes, que aqui estamos, treinamos habilidades e simulamos situações que vivenciaríamos na Terra. Que vivenciamos na Terra. Que não somente podem estar ligadas a vidas anteriores, mas principalmente se vincula a muito esforço e treinamento no plano astral, antes de reencarnar nessa vida atual. Inclusive também no tocante a valores que fazem de nós um ser humano melhor. Em outras palavras, todas as aptidões do nosso propósito inicial foram extenuantemente desenvolvidas. Extenuantemente desenvolvidas nesse Ministério da Preparação. Inclusive também todos os desafios, perdas, eventos traumáticos ou qualquer outra situação muito marcante dessa nossa existência atual. Saiba, inclusive, que já foi por nós experienciada, né? Que é o processo mental. Né? Primeira regra hermética, né? O mundo é mental, né? O princípio é mental. Também aqui, nesse Ministério da Preparação, depois de todo esse treinamento, é chegado um momento do processo que é muitas vezes temido pelos espíritos que vão reencarnar, ocorrendo às vezes até mesmo a desistência de alguns nessa fase, que é o processo de redução. Nesse processo, nossa alma reencarnante começa a diminuir e se tornar mais densa e infantil. Era como se voltássemos a ser criança no plano astral. Isso explica porque, antes de engravidarem, muitas mulheres têm sonhos ou visões com seus futuros filhos, já em forma de criança. Pois nessa fase preparatória da reencarnação, eles, ou nós, realmente estamos assim. Além disso, nessa fase, nossa memória espiritual foi sendo encapsulada para ter a compatibilidade com o cérebro físico. E aqui, né, faço uma parte dentro dessa linha científica que eu adoto, né, que é o inconsciente pessoal do Jung. Né? O quarto e o último lugar é a câmara de reencarnação. O tempo de permanência é 9 meses terrestre, ou 22 minutos no plano astral, onde a consciência, ainda conectada ao plano astral, começa a ser cuidadosamente desacelerada, como se tivesse tomado uma anestesia. De acordo com o que é mostrado em obras como Missionários da Luz, a ligação com o corpo começa ainda no momento da concepção e vai se intensificando ao longo da gestação. O início é como se estivesse entre 2 mundos, mas com o passar das semanas, a vinculação vai se aprofundando, até que antes do nascimento, a consciência já está completamente integrada ao novo organismo físico.
Durante certo período, algumas lembranças ainda permanecem, mas vão se dissolvendo aos poucos à medida que o cérebro físico assume o comando, que seria esse ego que vos fala agora, né? A mente desse ego que vos fala agora. Então te pergunto, sabendo que somos fruto de uma união de dois seres da nossa espécime, com a datação acima, aquela que eu falei no outro vídeo, né? 300 mil anos atrás, né? E agregando essa definição de tipo de espírito 2, com intervalo médio para o processo de reencarnação entre 30 a 80 anos, somos fruto de quantas uniões de opostos? Foi o que eu expliquei inicialmente, né, em ambos os vídeos. Eu agora me debruço, né? Somos filhos, né, de 12 mil, ou seja, uma plataforma de 12 mil e uma outra plataforma de 5.454 gerações anteriores, né? Então, nessa plataforma, nessas duas, né, que eu faço esse limiar da discussão, né? O primeiro movimento, Homo sapiens sapiens, né, representante primordial da dinastia Sapiens, e o segundo movimento, né, o Mercúrio filosofal, essa capacidade, né, que temos principalmente no mundo atual, né, século XXI, de perceber, né, que temos já algum conhecimento prévio e que esse conhecimento prévio serve obrigatoriamente dentro dessa nossa encarnação de processo de transformação, para que possamos mais uma vez voltar ao Uno, né? A ideia de volta ao Uno, né? O ciclo, né? Muito bem. E assim respondo. Cada geração de Homo sapiens sapiens é fruto necessariamente de duas pessoas, pai e mãe. Ou seja, uma união de opostos. Coniunctium oppositorum. Biologia básica. Para estimar o número de gerações até nós, tempo médio entre gerações humanas pré-históricas, né, que seria o primeiro movimento, e 25 anos, que é uma estimativa usada em genética populacional. Então, logo, 300 mil anos dividido por 25 anos por geração é de 12 mil gerações. Portanto, do ponto de vista puramente biológico, somos fruto de 12 mil uniões sucessivas de opostos, pai e mãe. Que na lógica dos antepassados diretos, cada geração duplica o número de ancestrais diretos, que é a nossa árvore genealógica que eu apresentei. Logo, para chegar até os primeiros Homo sapiens sapiens, nós teríamos algo como 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, até os meus avós da 12ª milésima geração de ancestrais diretos. Outro sim, tomando por base o tipo de espírito 2, acima descrito, usa uma média de 55 anos, dentro do tempo total desde o surgimento do Homo sapiens sapiens, 300 mil anos. Donde, considerando encarnações sucessivas a cada 55 anos, que é a linha, né, do Mercúrio filosófico encarnado, né, que eu vou chegar a esse número, 300 mil dividido por 55, é igual aproximadamente a 5.454 encarnações possíveis, em teoria, se o espírito estivesse reencarnando continuamente desde o início da espécie. Cada encarnação também é fruto de uma nova união biológica, novos pais. Então, espiritualmente falando, teríamos passado por cerca de 5.400 uniões de opostos para chegar ao corpo atual. Na visão alquímica, a união de opostos é o princípio fundamental. Solvet coagula coniunctio oppositorum. Cada geração é uma conjunção de polaridades masculino e feminino, material e espiritual. Assim, nós não somos apenas fruto de 12 mil uniões genealógicas na árvore humana, mas também espiritualmente, de cerca de 5.400 processos encarnatórios, cada um deles uma união de opostos no plano biológico e kármico, esclarecendo que o tempo no plano astral é relativo. E o dado da pesquisa, 48 anos terrestre igual a 24 horas no astral, é simbólico e serve como analogia para mostrar que o tempo não flui igual entre os dois planos. Do ponto de vista espiritual, o intervalo parece curtíssimo. Para nós encarnados, é quase meio século. O intervalo ideal entre encarnações depende de um planejamento minucioso, revelando, inclusive, mais dois tipos de espírito, por exemplo, utilizados dentro do projeto de planejamento reencarnatório, que foi baseado nos estudos espiritualistas, teosofistas e antroposofistas.
Então, temos o tipo de espírito 3, de intervalo longo, com características. São espíritos que já superaram muitas provas e precisam de períodos extensos para absorver aprendizados e preparar missões maiores. Tempo médio no plano astral de 100 a 300 anos terrestres. Aproximadamente 2 a 6 dias no astral. O motivo do intervalo é que reúnem grupos, planejam experiências complexas e, às vezes, aguardam condições históricas adequadas. E o último tipo, o tipo de espírito 4, são espíritos missionários, cujas características são espíritos altamente evoluídos, que encarnam, por escolha, para missões específicas de auxílio coletivo. O tempo médio no plano astral é de intervalo variável. Podem ser séculos ou poucos anos, conforme o chamado da missão. E o motivo desse intervalo é porque planejam encarnações com propósitos elevados, muitas vezes ligados ao avanço espiritual da humanidade. Portanto, o tempo é relativo. No plano astral, a percepção temporal é diferente. 48 anos terrestres podem parecer um dia lá no plano astral. Não há regra física, não há regra fixa. A necessidade evolutiva, as ligações kármicas e a programação coletiva influenciam esse intervalo. Então, ficou interessado nessa verbalização? Escreve aqui nos comentários sua opinião e me adiciona no WhatsApp, informado aqui também na descrição desse vídeo, que estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. Esse aqui, senhores, exatamente esse aqui, onde, obrigatoriamente, em contextos terapêuticos, nós nos disponibilizamos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida, com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais. Onde é que eu parei? Desculpe. E outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua cheia índigo, energizando o chakra frontal, o ajna. Olha ele aqui, ó. E aqui todo o discricionário desse procedimento metodológico terapêutico. Método terapêutico para a psique. Anexa, gente, no seu WhatsApp. Pede seu método. O valor é simbólico. 11,18. A transformação é ímpar. É gerada pela sua própria autonomia. Você me vê no próximo vídeo.